Bom dia a todos, estamos começando o programa Viagem pela Bíblia. Eu sou Jean Lucas e a partir de agora vamos viajar pela Bíblia, aprender um pouco mais da Palavra de Deus. E hoje nossa viagem vai ser sobre o Evangelho de João. João era o discípulo amado de Jesus e o Evangelho de João mostra Jesus como Deus, porque Jesus também é Deus. E nós vamos ver isso bem no começo, no primeiro capítulo, diz assim, capítulo 1 de João: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. João aqui que ele se referiu, não é ele, é o João Batista, né, que preparou o caminho. Ele fazia o batismo, mas era o batismo para arrependimento. E foi ele quem batizou Jesus. E olha que Jesus nem precisava ser batizado, né? Porque Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha do que se arrepender, né? De nenhum pecado. Jesus não tinha nada de se arrepender. Mas mesmo assim ele se batizou. É um exemplo que Jesus deixou para nós, né? E a gente viu aí que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo, com V maiúsculo, era Deus. Quem é esse Verbo? João fala depois. Está no versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem que é esse? É Jesus. Então quem é o Verbo? É Jesus. E antes diz que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Jesus, ele é Deus. Nosso Deus, ele é Deus 3 em 1, triuno. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Jesus é Deus Filho. Amém? Depois, vai continuando aqui, João Batista também falou de Jesus. Aí teve o batismo, né, de Jesus. No versículo 15 do capítulo 1, diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, meus queridos, João aqui reconheceu, João Batista reconhecia que Jesus já vinha antes dele, aliás, que Jesus existia antes dele, e que Jesus viria, né, após ele, que ele estava preparando o caminho. Porque João falou a respeito, João falou assim, a respeito dele exclamou: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia. João já sabia que Jesus viria depois dele. Mas João também diz que Jesus já existia antes dele. Por quê?
Porque Jesus já existia antes de nascer aqui na terra. Jesus sempre existiu junto com o Pai. Então Jesus ele nasceu da Virgem Maria, né? Nasceu de Maria virginalmente. Maria não teve relação sexual com José. Jesus nasceu, foi por intermédio do Espírito Santo, né? O fruto do Espírito Santo. E Maria então gerou Jesus. E Jesus nasceu, mas ele já existia porque lá no céu com Deus, porque Jesus sempre existiu. Porém, ele veio como homem na terra nasceu, né, através de Maria. Muito bem, continuando aqui, João sempre dizia que ele não era o Cristo. João disse assim, os judeus de Jerusalém perguntaram, né, enviaram a pessoas perguntar para ele, quem és tu? E ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram, pois, declara então quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Então João disse, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então João Batista, ele nunca falou que ele era o Cristo, também não queria, né, se proclamar Cristo e nem dizer que era Elias ou outro profeta. É famoso, né? Ele disse que ele era aquele que iria, como disse o profeta Isaías, que ele prepararia, né, o caminho. Ele é a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. João Batista é aquele que preparou o caminho para Jesus, né? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno nem de desatar-lhe as sandálias. E depois, no dia seguinte, João Batista viu a Jesus e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista sabia que o batismo dele era um batismo de arrependimento e que Jesus viria após ele e que Jesus era o Messias, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Muito bem. Aí tem o batismo de Jesus, né, que João testemunhou. João batizou Jesus nas águas, Jesus batizou aos 30 anos de idade e João testemunhou. Versículo 32. Viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse. Aí é Deus, tá? Quem que enviou João a batizar com água? É Deus. E Deus foi para João Batista. Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. E quando Jesus batizou, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba. João Batista viu isso. E Deus Pai no céu falou, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Então João Batista viu ali que aquele era mesmo o Cordeiro de Deus. E João Batista falava para Jesus, né? Eis o Cordeiro de Deus. Mas mais adiante no capítulo 2, nós temos o milagre, o primeiro milagre que Jesus faz, né? Que das bodas de Caná, da Galileia, que Jesus já tinha passado pelo batismo, né? Curioso que antes de Jesus ser batizado, ele não fez nenhum milagre, né? Ele começou seu ministério depois do seu batismo. Ele já havia ensinado, falado, né? Porque os mestres ali se admiraram de ver Jesus criança ainda, ensinando com muita sabedoria no templo. Mas Jesus iniciou seu ministério mesmo aos 30 anos. E aí o primeiro milagre de Jesus foi quando Jesus foi na festa de casamento, né? E aí o vinho estava acabando e Jesus fez um milagre de multiplicar, né, de transformar a água em vinho. E esse milagre, Jesus transformou a água em vinho e era um vinho muito bom, porque as pessoas que estavam provando, né, a água que foi transformada em vinho, falaram, eles não sabiam ainda, né, de onde que tinha vindo, e eles falaram que foi o noivo deixou o melhor vinho para o final.
Então foi o primeiro milagre de Jesus. Depois, nós temos aqui Jesus purificando o templo. Jesus fez um chicote, derrubou mesa lá, deu chicotado no povo, porque as pessoas estavam fazendo comércio em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Vamos ler esse capítulo. Versículo 13 do capítulo 2. Estava próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague é um chicote de cordas, expulsou a todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai aqui essas coisas, não façais a casa do meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da sua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Jesus respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, porque Jesus morreu e ressuscitou 3 dias depois. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram então os seus discípulos de que ele havia dito isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Aqui temos uma grande lição. Deus não agrada, não quer que a gente faça comércio, negócio na casa de Deus. Quem fizer isso vai ser severamente punido, porque Jesus ficou muito nervoso aqui. E Jesus não pecou, então mostra que a gente pode ficar nervoso tem hora, né, com a coisa errada. Porque Jesus nunca pecou. E aí Jesus derrubou as mesas lá, e isso aí há estudos aí que dizem até que tinha um certo complô, né, um combinado lá entre os sacerdotes e o pessoal que vendia os animais, né, pessoas às vezes chegava lá e o sacerdote falava: compra do fulano. Aí o fulano vendia o animal, dava uma parte para o sacerdote, que o sacerdote indicou, né? Então Jesus, ele acabou com tudo isso lá, ele derrubou no chão e ele ficou irado, porque as pessoas precisavam comprar animais para fazer sacrifício para o perdão dos pecados, porque naquela época Jesus não tinha morrido ainda, então valia a lei de Moisés, que dependia de sacrifício, né, para o perdão dos pecados. E para a expiação dos pecados até, né? E então a corrupção que estava tendo lá era que as pessoas estavam querendo ganhar dinheiro em cima disso, né? Fazer um mercado ali. Era uma corrupção praticamente, né? Certamente os sumos sacerdotes da época tinha gente corrupta, né? Tanto que foram eles que condenaram Jesus, né? Inventaram coisas de Jesus, então eram corruptos, né? Eram pessoas que faziam coisas erradas. Então é provável que realmente tinha coisa ali que não condia, né? Não condizia com o que estava sendo ensinado pela Bíblia. Apesar que tinha que fazer o sacrifício, mas ali, pelo que dá a entender, havia um certo combinado de pessoas comprar um animal de tal pessoa e às vezes dava dinheiro para quem indicava e etc, né? Então havia esse comércio lá dentro. Jesus ficou muito irado com isso. Depois, no capítulo 3, fala de Nicodemos visitar Jesus. Nicodemos visitou Jesus. Nicodemos era como se fosse um discípulo meio às escondidas de Jesus, ele acreditava em Jesus, né? E Jesus falou para ele sim, que era preciso nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. E o Nicodemos não entendeu. Aí Jesus falou que o que nasce da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o que é nascer de novo? Nascer da água e do Espírito é você nascer de novo de acordo com a palavra de Deus. O novo nascimento é quando você aceita Jesus e você se torna uma nova criatura. Geralmente, né, vai ser após o batismo nas águas. Porque a pessoa que fala que crê em Jesus, mas não batiza, não passa pelas águas, é um pouco, no mínimo, estranho, né? No mínimo estranho. Mas não quer dizer que todo mundo que batizou nasceu de novo. O novo nascimento, na verdade, é você nascer da palavra de Deus, é você ter uma vida de acordo com a palavra de Deus. O seu velho homem era ladrão, era corrupto, era safado, era sem vergonha, era traidor,
era mentiroso. Agora o novo homem que nasceu da Bíblia, da palavra de Deus, ele vai ser de acordo com a Bíblia. Ele vai ser uma pessoa reta, ele não vai trair, ele não vai adulterar, ele não vai roubar, não vai mentir, vai ser uma pessoa verdadeira, porque é isso que a Bíblia fala, é isso que a Bíblia manda, a conduta que nós temos que ter, que o ser humano de Deus tem que ter. Então a pessoa que nasce de novo, ele vai ter um comportamento de acordo com a Bíblia. E aí no versículo 16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas suas obras. E quem pratica a verdade se aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então quem não gosta de Jesus, quem esconde de Jesus, quem ouve o evangelho e não quer se aproximar, é porque está em trevas, está em fazendo coisas ocultas, coisas erradas, pecaminosas, e aí ele não quer chegar até a luz que é Jesus, que aí vai clarear, vai mostrar as falhas, os defeitos, e ele não quer. Ele quer viver daquele jeito errado. Mas quem pratica a verdade, ele quer chegar à luz e deixa clarear. E se clarear, aquele que vive na verdade vai clarear o que é bom. E se a pessoa está com o que é ruim, em práticas ruins, aquilo que vai clarear vai mostrar para ele o que está ruim para ele consertar, para ele poder então ter a vida eterna, chegar até Jesus. Porque nós não vamos entrar no céu de qualquer jeito não, meu querido. A gente não vai entrar no céu aí roubando, matando, mentindo, adulterando, não vai não. A porta do céu é estreita, o caminho é estreito, não é largo não. O caminho é estreito, Jesus mesmo disse isso. E são poucos os que passam por ele, porque você tem que negar a si mesmo. Aí depois continuando, vamos lá. Jesus disse assim: o Pai ama o Filho, e todas as coisas têm confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho, que é Jesus, tem a vida eterna. E o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o Deus Pai ama o Filho Jesus, e todas as coisas ele tem confiado nas mãos de Jesus. Por isso, quem crê em Jesus, que é o Filho, tem a vida eterna. Aquele que, porém, se mantém rebelde contra o Filho, contra Jesus, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, aquele que rejeitar, que manter-se rebelde contra Jesus, sobre ele vai manter-se a ira de Deus. E a ira de Deus vai terminar que você não vai ser salvo, né? Porque a gente só é salvo mediante Jesus. Aí se eu sou rebelde contra Jesus, se eu termino minha vida rebelde contra Jesus, não tive arrependimento, não aceitei Jesus, a ira de Deus vai permanecer sobre mim. E eu vou ser condenado ao inferno, né? Eu não, né? As pessoas que forem rebeldes contra Jesus. Então, aquele que for rebelde contra Jesus será condenado ao inferno. E aquele que receber a Jesus terá a vida eterna. Amém? Encerramos aqui 3 capítulos de João que a gente viu aqui hoje, né? E que bênção. Um abraço a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus.